Bem-vindo a mais um podcast da Fique Bem e hoje eu estou aqui com uma profissional incrível da área da educação, Cris Duarte. Ela é pedagoga e psicanalista. Cris, seja muito bem-vinda a mais esse podcast, né? Você já veio aqui... Já 2 vezes, Duas vezes, né? Duas vezes. Então, na terceira vez, aí a gente já divide a conta. Brincadeira, seja muito bem-vinda. E hoje o tema aqui é muito interessante. Eu sou apaixonada, você me conhece, você sabe que eu sou apaixonada pela área da educação, né? Então, hoje o tema aqui é educação socioemocional. Preparando os filhos para a vida. A vida. Ai, obrigada, Aline. Preparada? Nunca, né? nunca preparada, né? Qual que é a sua expectativa para esse podcast? Trocar muitas ideias, né? Eu te acho uma pessoa muito curiosa, então você sempre tem questões e perguntas. Obrigado mais uma vez por abrir o espaço. Eu adoro, já falei para você, adoro isso aqui, né? Bater um papo com quem quer reconhecer, quem quer entender, né? Como educador e como mãe, faltam ouvidos. Então, muitas vezes a gente está sozinho, né? E precisa ser ouvido. Então, abrir um espaço, porque tem muita gente perdida. E obrigado pelo convite de novo. E eu que agradeço. Muito Nós bom. agradecemos, inclusive, você que está nos assistindo. Se tiver alguma pergunta, deixa aqui na descrição que a Cris Duarte ela vai te responder também. Né, Cris? Bom, Cris, você tem mais de 20 anos de experiência na área da educação. Aprendo muito com você nas nossas conversas, fora das câmeras, né? Só que agora a gente vai ter uma conversa aqui diante das câmeras. E eu tenho muitas perguntas para fazer. Eu não sou mãe, porém, assim, eu fico muito preocupada com essa questão da educação. Não existe um manual para os filhos, né? O que você me diz sobre esse tema, né? Sobre essa questão socioemocional, preparando os filhos para a vida? Você como mãe também, né? Mãe de 3, né? Três. Porque a Maiara já é casada, agora vai ser mamãe, eu vou ser avó, né? Então, agora em abril chega o Caleb. Depois tem o Henrique e agora eu recebi a Maristela, que é minha enteada, né? Filha do meu esposo. E também uma adolescente, uma pré-adolescente, com 11 anos, né? Ou 12 anos, completa 13 agora. Então, assim, é uma vasta experiência. Nada fácil. Como você mesmo diz, não tem um manual. De instrução, assim, não, né? Não tem um manual de instrução. Não tem certo, não tem errado. Tem aprendizado. Né? No geral, tem aprendizado. O nome já diz, né? Socioemocional. É você educar a emoção, saber e guiar a criança, né? Para que ela viva em sociedade. Então, o estudo socioemocional, ele nada mais é que identificar esses sentimentos, né? Que a criança tem para viver em sociedade. É prepará-la para uma sociedade, porque nós não preparamos os filhos para nós. Então, os pais que preparam os filhos para ficarem com eles, essas crianças são mal preparadas emocionalmente para uma sociedade, porque a gente sabe que na sociedade não é fácil. Você já não se deparou com muitos desafios que você pensou, e agora? O que eu faço? Sim, muitos. Não é? Muitos. A perna treme. É isso. Então, esse tema, ele é, se a gente pensar na educação, ele é novo. Há quanto tempo que a educação está pensando nas emoções? Nossa, Pouco tempo. Pouco tempo, né? Quem que estava até agora pensando nisso? Filósofos, terapeutas, psicólogos estavam pensando, né, sobre essa questão emocional. Mas na educação é muito recente. E o próprio professor também está se deparando com um desafio muito grande. Agora vem da BNCC as competências emocionais. É preciso ter as competências sociais. E esse documento, ele vem hoje numa exigência mesmo. É preciso se trabalhar isso na sala. E aí, quando isso chega, é muito novo. E para o pai e para a mãe, então? Que pensa só em trabalhar, às vezes não tem esse tempo para ler, para estudar, para ouvir. Eu sou a curiosa do podcast, né? Aprendi, inclusive, com a minha diretora, que adorava o podcast. Foi ela que me apresentou o podcast. E dali para frente eu não parei de ouvir. Então, tudo aquilo que me incomoda, eu busco um podcast de algum especialista. Era isso que a gente estava falando, né? Eu também. Conversando. Tudo que me incomoda, eu vou buscar informação, acesso, ajuda. E sempre a gente acha respostas. Sempre. Mas sempre. não são respostas concretas do tipo, faça isso que vai dar certo. Quando se trata de criança, não existe um formulário e não existe uma receita pronta. Faz isso que vai dar certo. São tentativas. Eu costumo dizer assim, que a escola e a família é um laboratório. Somos laboratório. Eu, como educador, tenho 2 laboratórios diferentes. Então, um é na escola,
E o outro é na minha casa. Verdade. E aí, quem imagina que, por ser professora há 22 anos, tá numa sala de aula, eu sei como fazer em casa. Então, mas o Henrique já ouviu isso, mas você é filho de professora, por isso que você é educado. Não, não tem a ver. Entendi. Porque lá eu sou mãe, eu não sou professora. Então, são dois papéis diferentes que se completam, se ajudam, se auxiliam. Mas eles não têm uma receita pronta para isso. Não tem, Aline, é desafiador. Eu gostaria de dizer que tem um método para se educar emocionalmente, para se educar a criança para uma sociedade, para ela saber se virar bem. Mas não existe. Cada família tem a sua forma de educar. E é isso que a gente vai bater um papinho aqui hoje. E quando a gente fala de emoções, né, principalmente para crianças, eu acho que tudo começa pelos pais. Sim, no ambiente familiar. Sempre. Começa pelos pais. Sempre. Né? Então, aí vem a criança, e se os pais eles não têm esse autoconhecimento, essa consciência das emoções, como que ele vai passar para o filho, se ele não sabe? Porque a gente só passa aquilo que a gente sabe. Aquilo que você já sabe. Né? Então, eu assumo aqui que o pai ele só vai passar para o filho aquilo que ele tem conhecimento. Então, se o pai e a mãe não têm conhecimento das suas emoções, como que vai passar para os filhos? É que nem eu, por exemplo, eu nasci num ambiente muito limitado em termos de conhecimento, em termos de educação, no sentido assim, como que é? Nível de entendimento mesmo, né? Meu pai e minha mãe tiveram a 4ª série. Né? Então, assim, eles não tinham... Na época, naquele contexto, as coisas eram muito limitadas. Não tinha informação, não tinha acesso fácil a livros. Hoje não, hoje a gente tem uma abundância, né? É até um excesso de comunicação, né? Porque hoje em dia a gente é metralhado... Um atropelo, né? E a gente não consegue absorver tudo isso. E aí, como que um pai vai poder educar emocionalmente um filho se ele não tem esse conhecimento, essa consciência? E aí, como que faz? Então, em questão de pais, né, Aline? A gente estava até conversando um outro dia. Hoje os pais estão mal preparados. Aí você pensa, anos atrás, vamos por aí 30, 35, 40 anos atrás, como é que os pais educavam? Era a base do autoritarismo. Eu mando, você obedece. E nós temos perfis assim. E funcionou muito bem, sim, muito bem. Durante um tempo funcionou muito bem. E pode ser que funcione na visão assim. Funciona porque a criança faz o que eu mandei. Mas tudo isso tem uma consequência. E eu digo por mim também. Eu tenho isso muito intrínseco. Né? Eu fui criada à base do autoritarismo. Meu pai, principalmente, sempre foi muito forte, muito autoritário. Então, eu tenho esse perfil. Inclusive, eu, como terapeuta, sou acompanhada por terapeuta, porque a gente precisa estar sempre acompanhada. Todos precisam, né? Todas as pessoas. Se você perguntar assim, eu preciso de terapia? Gente, terapia não é precisão, é necessidade. É você conseguir colocar o dedo em algumas coisas que nunca foram alcançadas. Né? Então, eu, como terapeuta, passo por terapia. Estou adorando a minha Luciana. Vou fazer uma propagandinha aqui rapidinho. A Luciana é maravilhosa. E ela vem me ajudando muito, porque eu tenho esse perfil autoritário. Né? Vem do meu pai, muito do meu pai. Então, como é que você foi educado? Manda e você obedece. Era assim. Era assim. Era assim, não era? E ai que não obedecesse para ver Verdade. Cintazinha eu acho que os corria. pais nem precisavam bater, só de olhar assim, né? Meu pai só olhava. Só olhava e a criança já entendia ali, né? Minha mãe ainda levou umas cintadas bem dadas, né? Eu também. Mas o meu pai, só de olhar, minha mãe falava, vou falar com seu pai quando ele chegar, pronto. Era o pavor. Mas aí, com o excesso da do autoritarismo, o que aconteceu com o decorrer dos anos? Hoje, se tem aquela fala de que disciplinar não é por regras. E há um equívoco aí. Porque disciplina tem a ver com regras. Né? A disciplina não tem a ver com a violência. E isso a gente já conseguiu entender que não é a violência que vai fazer a criança entender, compreender. Vai fazer só ela obedecer. Boa. Agora, a disciplina... Mas aí alguns pais ainda não se abriram para esse modelo, por esse exemplo. Então, o que eles fazem? Eles mantêm. E aí a escola entra como um auxiliar. Porque é lá na infância, na primeira infância, criança de 1 aos 3 anos, que entra na creche, que aí o professor observa alguma agressão, que o professor observa uma criança muito reprimida,
que aí começa a apontar, né, nas reuniões de pais, como é que funciona, como é que não pode funcionar, o que, que é o ideal, o que, que é o adequado. E as famílias são fechadas, Aline. Tem muitas famílias fechadas a isso, né? Não comparecem às reuniões, às vezes não porque não podem estar trabalhando, mas porque não querem. Porque a gente acaba colocando o dedo numa feridinha aí para dar uma cutucada, né? O que está acontecendo? Hoje a gente tem programas de acolhimento, de prevenção à violência, né? De proteção à criança, para que a gente, na sala de aula, percebendo alguma coisa assim, né, algum desvio emocional, seja acionado esse programa. E a criança dá sinais, né? A criança dá sinais, As né? crianças dão sinais. E os pais, o que acontece? Como fazer para os pais educarem os filhos de maneira mais afetiva? O que é afetividade? Afetividade é a ação que afeta algo. Então, a afetividade, ela não necessariamente tem que estar coberta o tempo todo de amor. Tem que afetar a criança. E que forma você afeta a criança? Antigamente, os pais achavam que era batendo. Não era assim que funcionava? Era. Escreveu, não leu, o pau comeu. Não era assim? É. Hoje, não. Hoje, eu tenho como afetar minha criança de outras formas. Mas quem é que está preparado para essas formas? Aonde que foi dado um curso? Verdade. Quando você vai se tornar pai e mãe, tem. fazendo ou não uma escolha, porque assim, não fazendo uma escolha é mais difícil. Você foi pego de surpresa, ou de surpresa, entre aspas, porque todo mundo sabe não que... fazendo uma escolha é uma escolha. Então, não fazendo uma escolha é uma escolha, escolha. né? Mas o que acontece? Você foi pego de surpresa, uma gravidez indesejada, ou uma gravidez inesperada, e aí, como educar? Você foi preparado? Sua mãe não tinha esse preparo, não te passou, você não se preparou para receber. E quando essa criança vem, você educa do jeito que dá. Então, vai, vida, como é que é? Vida leva eu, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E isso vem acontecendo muito, muito. Nossa sociedade, ela está doente, ela está carente de pais que precisam ser preparados. Existem aqueles jovens que programam a maternidade, e dali eles buscam programas de entendimento, de acompanhamento, de autoconhecimento. E quando essa criança chega, ainda assim eles levam um susto. Porque não existe um manual para criar filho. Não existe. Agora, você imagina uma sociedade onde a criança nasce num ambiente agressivo, violento ou autoritário. Como é que essa criança vai lidar com essa emoção? Aí, quando chega lá na escola... Aí o professor começa a perceber alguns desvios, começa a perceber alguns desequilíbrios emocionais, porque hoje a gente tem muito aluno ansioso, ao extremo. E aí, o que está por trás da ansiedade? A ansiedade é uma linguagem que o corpo escolheu para se comunicar, para te dizer, olha, tem alguma coisa errada. E o que está errado? Né? Quando a ansiedade ela é evolutiva, quando a ansiedade ela é aumentada, ela passa a trazer... comunicação com o corpo, sudorese, arrepios, tremedeira, tontura, ânsia de vômito, dor de cabeça. E tem crianças em sala de aula que têm esses sintomas. Você quer ver uma coisa simples? Hoje a gente já não usa mais tanto o termo prova. Você fez prova na sua época? Nossa, era dia de prova. Dia de prova. E as provas sem avisar? Prova surpresa, você fez? Nossa. Como é que era? Todo mundo tinha dor de barriga, não tinha? Eu tinha. Nós me dava um treco ali. Exato. Arrepiava, ficava morrendo de medo, mas a gente ia lá e fazia. E fazia. Não tinha escapatória, tinha que fazer. E agora? E agora? As crianças começam a tremer, a chorar. Tem criança que precisa sair da sala de aula. Nossa. E o termo hoje mais utilizado é avaliação. Não é mais prova. Esse termo foi cortado. A avaliação. Mas aí você chega num concurso público. Tá lá, prova 1, prova 2, prova 3. Qualquer concurso público vem 3, 4 modelos de prova. E aí? A criança não foi preparada na escola com a palavra prova. Porque agora você tem que dizer que é avaliação. Nossa, E aí você tem que explicar o que é avaliação. Legal, eu concordo. É preciso tirar essa tensão. Eu explico para os meus alunos. Olha, a Pro precisa avaliar. O que é avaliar? Eu vou verificar o que vocês aprenderam, o que ainda não aprenderam, porque o que vocês aprenderam, legal, e o que vocês não aprenderam, a Pro vai reforçar. Não precisam se preocupar. A nota é apenas uma métrica, mas não são vocês num total.
Mas quantos têm essa linguagem? Quantos aprenderam a falar dessa forma? Onde foi passado? Onde foi preparado? Então, mas aí precisa mudar a palavra só para não causar esse tipo de emoção? Então, os termos na educação mudam assim como se mudam de padaria. Toda hora mudam-se as palavras, porque alguém foi lá, estudou, pesquisou e verificou e é melhor essa outra palavra. Inclusive, fez me lembrar o meu terapeuta, o Werner. Ele falou, se uma palavra te machuca, vá buscar o terapeuta. Não é? Exatamente. Porque se uma palavra é capaz de fazer você se sentir mal, o problema não é a palavra, é você que não tem esse autodomínio, né, autocontrole emocional. Mas, enfim. E em casa as crianças também ouvem isso, né? Olha, estuda que você vai para a prova. E se você não for bem na prova, você vai ver comigo. Tem aquela pressão, né? Nós tínhamos. Não tínhamos? Aí mas a gente fala assim, mas funcionou. Ainda tem. Existe. Eu acho que tem. Tem essa pressão. Tá errado? Não e sim. Não no sentido que você está preparando ele para uma pressão, porque é uma pressão, uma avaliação. Qualquer avaliação a gente sabe que você gosta de ser avaliado. Se eu disser assim para você que agora nesse podcast eu estou te avaliando, provavelmente você já não vai ter a mesma conduta. A sua postura em algum momento vai mudar. Mas eu acho que o tempo todo a gente está sendo avaliado, consciente e inconscientemente. A partir do momento que você sai na rua, as pessoas estão te avaliando, estão te analisando, né? Porque tem aquela coisa lá da impressão, né? A primeira impressão é que fica. Então, desde que você sai da sua casa, aliás, até dentro de casa você está sendo avaliado. Comportamentos, falas. Mas a criança não tem essa consciência. Isso é verdade. Então, a fala com ela, um adulto tem. Verdade. A maioria das vezes não tem. É verdade. Nem tem, porque se incomoda com a avaliação do outro. Né? Agora, a criança, ela não tem numa totalidade. Ela não tem esse conceito de que ela é avaliada o tempo todo. Verdade. Então, a avaliação para a criança é uma folha que a professora entrega para ela responder e depois a professora corrige para ver quantas questões ela acertou, para então ela tirar o tão desejado 10. Porque é o 10 que ela vai levar para casa como prêmio e recompensa por uma competência, por várias habilidades que ela demonstrou naquela prova, naquela avaliação, e a mãe vai dar lá ou chocolate, ou parabéns, ou um dia no clube, ou um cartão do Nubank, né, assim? A conta digital, pela prova, né, pela avaliação que ela fez em sala de aula. Então, para a criança, o momento de avaliar é este. Talvez o diálogo seja o caminho mais correto, é o pai também ter essa linguagem. O que era a avaliação? A avaliação, ela diz tudo sobre você? Não. Ela diz sobre aquilo que você conseguiu absorver naquele bimestre. Ou naquela semana. Vou dar um exemplo, né? Disso que você está falando, um gancho. Na hora de tirar a carta. Você está sendo avaliado. Só que, às vezes, você dirige muito bem. Passei por isso. Sem ser avaliado. Você vai muito bem. E no dia da prova, você vai mal. E aí você repete, né? Por quê? Porque, de repente, você estava nervoso. Ou, de repente, você não estava bem emocionalmente. Ou aconteceu alguma coisa, né? Então, aí não dá pra... O que aconteceu? Então, pode ter Foi acontecido... a ausência da gestão emocional. Exato. Que nós não estamos acostumados a ter uma gestão. A nossa época não havia... Quem é que se pensava, se preocupava com o sentimento de um aluno? Não, isso... Eu me lembro muito bem, né? Uma experiência própria. A tabuada. Como era aprendida a tabuada? Nossa. Decoreba. Decoreba. E assim, a professora com aquela régua enorme de 60 centímetros de madeira... né? E só segurando aqui, ó. Na hora que você errava, pá, na carteira, não era? Pelo menos comigo foi assim. Na minha não era assim, não. Eu tenho essa imagem muito clara na minha mente. Era um autoritarismo muito grande. E os pais colocavam esse pavor na gente em casa também. Estuda tabuada. Porque se chegar em casa, na escola, o professor dá uma reguada, eu não vou nem brigar com ela. Porque o professor era uma autoridade. A mãe não questionava. E hoje, hein? Né? Eu não questiono. Isso aí é um outro podcast. Vai rolar um outro podcast para essa discussão. Mas hoje as crianças elas não estão preparadas para ir para a escola para um desafio. Então você precisa de todo um cuidado para as aulas. Então o professor, inclusive, eu sempre falo, gente, tem um curso que todo professor deveria ter. O governo deveria investir. É a psicologia para o professor. É verdade. Porque o professor precisa ter essa visão agora,
Nós nunca precisamos, porque antigamente o aluno era visto como? Como uma máquina em que nós depositávamos o conhecimento, lá no passado. Abria-se a cabeça da criança, depositava o conhecimento, fechava-se a cabeça, a criança ia para casa. Acho que deveria ter até uma matéria, né, sobre emoções, né? Sim, eu acredito, o Estado já está tendo, já tá né? agora, já tem né? plano, Mas então... Então, agora, quantos anos depois? Pô. É isso que eu falo. Quando foi que você viu alguém na educação preocupado com a educação socioemocional do aluno? Nossa. Está começando a se levantar agora eu fui coisa. buscar essa parte da gestão das emoções, o autoconhecimento com meus 29 anos. Até antes eu não conhecia isso, para mim era distante, era assim algo que eu nunca tinha ouvido falar. E eu ainda fui mais velha, uns 35 mais ou menos. Tem uns 10 anos que eu estudo, né, essa parte. Porque é necessário. E na sala de aula está se fazendo cada vez mais necessário. Eu sempre falo, deveria haver escolas para pais. Escola para os pais. É verdade. Porque os pais não sabem como lidar com isso. Então, a criança chega em casa frustrada por algo que aconteceu na aula, no intervalo. Vou te dar um exemplo simples, que ocorre muito. Prático. A criança foi para o intervalo e chegou lá, ela queria brincar com fulano e cicrano. Mas fulano não quis brincar com ela e foi buscar outra criança. Essa criança simplesmente ela agacha, começa a chorar e dali ela não quer mais brincar com ninguém. Aí ela emburra na sala de aula, aí você tenta conversar, saber o que aconteceu, aí ela conta. Ela não consegue compreender um simples fato de que aquilo não foi uma rejeição espontânea contra ela. Foi algo que a criança tinha uma outra ideia já na cabecinha dela. Então, não é que a amiguinha não gosta dela. A amiguinha, naquele momento, não quis brincar com ela, quis brincar com a outra. Então, assim, são coisas... E aí, no dia seguinte, a mãe aparece na escola... O que houve com meu filho? Brava, porque chegou chorando em casa, porque não quis comer, porque a amiguinha brigou com ela. Não brigou. Ela simplesmente, naquele momento da empolgação, ela não ficou com a sua filha e quis ir com a outra. Então, assim... São coisas que um professor tem que ficar o tempo todo ali permeando, trabalhando, que desgasta. Desgasta. Mas aí, pensa como mãe. Vou pensar agora como mãe. Meu filho chega na minha casa moadinho, triste, choroso, não quer comer, porque a amiguinha não quis brincar com ela. Então, claro, qualquer mãe vai se doer. Qualquer mãe. Se isso acontecer com meu filho, ele chegar em casa, na hora, o primeiro pensamento vai vir... Um impulso, assim, né? Nossa, já vou ficar com a raiva daquela criança que maltratou meu filho. É natural, é normal isso. O que não é normal é um pai chegar na escola e não procurar saber o que realmente aconteceu. E já chegar com uma fala julgativa, como se a escola não tivesse tido aquele olhar, como se ninguém tivesse feito nada. Às vezes a criança nem contou para o professor. Nem contou, nem falou nada. E o professor ali com 30, 40 alunos não conseguiu perceber. E aí, isso sim é falha de comunicação. Então, assim, essa educação socioemocional, ela não está acontecendo porque ela já não vem de muitos lares. Mas tem também muitos lares que são exemplos, Aline. Um gancho, uma pergunta. Sim. De quem é a responsabilidade na educação das emoções? É da escola ou dos pais? Boa pergunta. Boa pergunta. A responsabilidade é de ambas, de acordo com a faixa etária. Então, quando a criança só convive no lar, ela inicia essa educação, né? A educação das emoções no lar. Quando ela era um bebê, quando ela tem até uns 3 aninhos, que aí geralmente vai para a creche aos 3 anos. A partir dos 3 aninhos, entrou na creche, divide-se essa responsabilidade. Aquilo que pertence à escola vai ser trabalhado no contexto escolar, no ambiente escolar. Aquilo que é da família fica com a família. O que está acontecendo é que há transferência. Depois dos 3 foi para a escola, é problema da escola, não é mais um problema da família. Mas onde que a criança mais convive? É com a família. É verdade. Exceto as crianças ficam na creche, que elas ficam muitas horas na creche, mas ainda assim, a referência dela principal é o lar. Então, aonde que esses pais, às vezes, pecam?
em responsabilizar a escola pela educação emocional dos seus filhos. Nossa, eu escuto muito isso. Não é? Os pais reclamando da escola. Exatamente. Assim, além de a escola ter a responsabilidade acadêmica, ela ainda tem que ter a responsabilidade socioemocional dessa criança. Como se só a escola fosse responsável por isso. Então, como mães, como pais, como família, né? Porque a gente hoje tem diversos tipos de família. Como família, isso inicia no lar. Se começa ali. Quando a criança faz uma birra, quando a criança ouve um não e não aceita esse não. Mas é que esse não, como que ele é dado? A gente sabe, né? Antigamente era não é não. O pai ainda dizia assim, Exato. não. Aí você perguntava, mas por quê? Aí daquele que perguntasse por quê. Mas quando acontecia, mas por quê? O pai respondia o quê? Porque não é não e ponto. Era assim, meu pai respondia assim, não é não e ponto. Não porque eu quero. Não havia uma explicação. uma justificativa. Uhum. Hoje tem. Hoje a gente sabe que para a criança compreender que o porquê daquele não, você vai dizer, olha, não por causa disso, por causa disso, por causa disso, e assim eu concluo. Tem que ter também nessa frase a autoridade dessa mãe, desse pai. O que não acontece é manter. Os pais não mantêm uma decisão. Diz um não. Aí a criança continua, nossa, porque ela é boba. Eu presenciei uma coisa de uma pessoa muito próxima a mim. A mãe falando uma coisa e o pai falando outra. E aí eu vendo aquilo, eu falei, nossa, a criança deve ficar muito confusa. Porque ela não sabe quem ela obedece. A mãe falou que não. Aí ela foi... Um segundo virou, pediu pro pai e o pai falou que pode. Isso acontece muito. Tirou a autoridade da mãe. E aí, a criança fica como? E nesses casos? A criança, ela não é boba. Ela vai pro lado mais fácil. E mais forte ou não? Não, ela vai no mais frágil. A criança, ela consegue perceber quem ali na relação... A gente tá falando de uma família onde tem o pai e a mãe, tá? Mas também pode acontecer com a avó e o tio, que criam essa criança. Pode acontecer só com a mãe, né? Muitas vezes. Então, assim, aonde que a criança vai? Ela vai no mais frágil. Nossa, eu lembrei, aproveitando, eu lembrei da Meg, da minha cachorrinha. A minha cachorrinha eu não dou nada de besteira. E ela não fica do meu lado, mas do Cássio, ele dá. Aí ela sempre fica do lado. Exatamente. Olha, a criança é a mesma coisa. A criança... Ela vai ficar do lado mais frágil, aquele que cede às vontades dela. Principalmente na primeira infância, que ali do 1 aos 7, a criança entre 3 e 7 anos, ela começa a te desafiar. Então, ela começa a aceitar ou não as regras. Né? Então, a criança pequenininha, de 1 aos 3, ela é totalmente dependente. E aí, toda criança, ela não é boba. Então, se a mãe fala não e o pai fala sim, aonde que eu vou ficar? Eu sempre vou ficar ali perto do meu pai. Se os pais estão ali separados, em ambiente separado, a mãe na cozinha, o pai lá no quarto assistindo televisão, por exemplo, ou vice-versa. Eu pedi aqui, não deixou, eu vou para lá. E aí é onde os casais pecam bastante. Porque quando chega na escola, existem as regras de convivência escolar. Que isso faz parte do ambiente para todas. E tem muitas crianças de 4 aninhos que peita professor. Que não aceita. Porque ela não consegue também fazer essa separação do lar e da escola, né? Não. Se o meu pai deixa eu fazer tudo, então, quem é você para não deixar? Nossa, é verdade. Então, assim, 4 aninhos de olhar para você e falar assim, eu não vou. Você acredita? A gente dá risada. Eu acredito. Assim, por dentro a gente dá risada. Por fora a gente tem que manter ali a autoridade. Mas por dentro a gente ri. Depois a gente vira as costas e dá muita risada. Porque você fala, gente, olha, é um catatauzinho que olha pra você e fala, eu não vou. Porque eu não quero. Imagina em casa, né? Então. Veio até uma pediatra e ela falou, né, que o casal ali, antes da criança, então a criança ela vem pra somar. Só que o que está acontecendo, a criança ela vem para mandar. Ou para dividir. Ou para dividir. Casal. Ou para dividir o casal. Caramba. Mas são essas linguagens não preparatórias de uma maternidade, de uma paternidade. Lembra que a gente falou que os pais não se preparam? É verdade. E aí não há aquele acordo. A minha filha está passando por isso, né? A Mayara está gestante. E aí eu perguntei para ela, você já conversou com o João, que é o esposo dela?
sobre como vai ser as regras. Eu não digo regra, gente. Quando a gente fala em regra, essa palavra ficou um pouco mistificada. Pejorativa. Assim, Dá a impressão que regras é mandar e o outro obedecer. Não é isso. São acordos. Vamos usar a palavra acordos. Acordos. Só que existem acordos em que a criança ela pode sim colocar a opinião dela e os pais avaliam se aquilo está dentro do aceitável para eles, que não vai prejudicar a criança. E aí a criança vai entrar num acordo. Mas existem coisas que não tem como. Vou te falar, tomar banho. Tem acordo? Não. Não existe acordo para tomar banho. Tem que tomar banho, tem que tomar banho. Não tem essa questão de acordar, tomar banho. Comer, tem acordo para comer? Não tem, mas hoje tem. Estudar também não tem acordo, né, gente? Estudar. Também gente, estudar é um papel social. Exato. É algo que todo cidadão precisa passar. Querendo ou não querendo, é lei. Precisa ser cumprida. Mas além da lei, existe uma questão social. Necessidade, sobrevivência. O estudo é para sobrevivência. É verdade. Então, não existem acordos quando é para isso. Agora, redes sociais eu acho que tem que colocar. Então. E você vê que tem mais acordo. Com coisas que não deveriam. Que não deveriam do que é o que tem. E é o que acontece quando chega na escola. Tô falando como mãe, tô falando como professora, tá? Quando chega na escola, a mãe tem que ficar suplicando para a criança entrar, porque ela não quer entrar. Gente. Porque aquele dia ela não dormiu bem, porque ficou até tarde no celular. Ou porque o pai vai trabalhar e ela quer ficar com o pai. E tem mães que, infelizmente, desistem da luta e diz, tá bom, vamos embora, vai, amanhã você vem para a escola. Nossa. E aí? A criança venceu, né? 1 ponto para a criança. A criança venceu e ela entendeu o quê? Se eu chorar, minha mãe me leva de volta. Aí ela vai repetir aquele No dia seguinte, de novo. Aí a mãe para de trazer. Aí manda o tio. Eu não aguento mais, porque comigo chora. Aí transfere a responsabilidade pro tio, pro pai, pro avô, para quem quer que seja. E aí passa-se um mês, a criança sempre chorando, sempre chorando. Mas o erro não é a escola. É que a criança entendeu que ela pode manipular essa pessoa. Cara. E a criança, ela é boa nisso, né? É boa. A criança. Sim. Então, assim, a educação emocional da criança não é algo fácil. Nunca vai ser. Nunca. Porque nenhuma criança é igual a outra. Você pode ter gêmeos. É verdade. Que os dois vão ser muito diferentes. Nós temos casos de gêmeos lá que você olha assim e fala, meu Deus, é a água e o óleo, os dois, né? É muito diferente. Então, existe sim aquele pai e mãe que acompanha e que acha que está fazendo um bom papel, mas aí se depara com desafios e desiste. Tá bom, vai, não aguento mais, vai. Mas deixa. Pode ceder assim? Então, o que é poder? Assim, eu acho que como você como uma autoridade, em 2 aspectos. Você como professora e você como mãe também. Sim. Né? Eu não posso falar como mãe, porque eu não tenho filho. Eu tenho. Então, eu não tenho autoridade para falar. Né? Mas eu vejo que isso, lá na frente, vai prejudicar muito essa criança quando ela se tornar adulta. A responsabilidade é menor, né? Fica menor. Então, vamos colocar assim, ó. Vou colocar o exemplo dos meus que estão em casa, 2 adolescentes. Se eu deixar que eles sempre só façam o que dá prazer, eu vou enlouquecer. Porque, assim, é um ambiente grande, a minha casa é uma casa grande, é um ambiente grande onde a gente divide as tarefas de casa, por exemplo. Então, eles têm que ter horário para estudar, eles têm as tarefas de casa e o restante que sobra, eles vão usar com aquilo que eles gostam. Um videogame, uma internet, uma brincadeira, andar de bicicleta. Eu moro numa cidade calma, né, agora, eu moro em Guararema, então é uma cidade muito tranquila. Eles podem sair de casa sozinhos, que a gente fica muito sossegado em relação à segurança. Mas, se não houve essa eficácia nas tarefas que foram combinadas, que é uma regra de disciplina, fulano lava a louça, fulano enxuga a louça, não houve essa realização, tem que ter consequência. Qual é a consequência? Você não vai fazer o que você iria fazer depois, porque agora você vai estar ocupado. Como tudo na vida, né? Como tudo. Tudo na vida. Aline, se você alugou aqui, você aluga aqui para o podcast. Se você não vem, eles não vão querer receber? Não. A consequência é que você vai ter que pagar sem usar. Exato. As crianças hoje não têm essa consequência. Não estou falando de todo, não estou generalizando. Tem pais aí que têm essa consciência. Mas numa grande parte, né, dos pais, a criança não tem a consequência dos seus atos. E sabe aquela frase, se eu não aprendo pelo amor, eu tenho que aprender pela dor. Que é bem pior, né? E tem uma outra frase que eu gosto muito.
Eduque sua criança e não precisará castigar seu adulto. Nossa, verdade. Se você educar uma criança, quando adulto, a vida não vai precisar castigar. Verdade. E o que os pais estão transferindo, o papel é para a vida. É como se a vida fosse se encarregar de educar. E não vai. Não vai. Não tem um papel certo nem errado. Nós, pais, não somos perfeitos. Eu erro muito na minha casa. Não é porque eu sou Vocês professora, erram tentando terapeuta. acertar, né? Sim, a gente sempre está errando. E o lar, ele é um laboratório. Lembra que a gente falou lá atrás? Um O lar é um laboratório. laboratório. E como todo laboratório, a gente passa por experiências. E o lar é o ambiente mais conflituoso para essas experiências. Porque na minha casa são 4. 4 cabeças diferentes. Nossa. Né? 2 que acham que já estão formadas, se são donas da razão. Eu não me tiro desse grupo. Eu e meu esposo somos adultos e nós sabemos o que é melhor para vocês. E os nossos filhos, não, da agora para frente eu quero mandar no meu nariz, porque eu também já sei. Você entende? São 2 adolescentes bicando 2 adultos. Então, dá conflito. A questão é o quanto esses pais agora estão abertos a aprender com os filhos. Porque filho ensina, Aline. O Henrique, essa semana, achei tão engraçado. Eu cheguei e já metralhei. Ah, porque isso não foi feito, aquilo não foi feito. Bora fazer isso aqui junto, não sei o quê. Aí eu falei assim, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu tinha que montar a aula. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei o que eu vou fazer primeiro. Aí ele, do sofá, ele falou assim, mãe, bem forte, assim, uma voz forte. Mãe, a senhora vai dormir, que é o que a senhora está precisando. Aí eu olhei assim para ele e falei, menino. Aí na hora ele disse que falou assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Minha mãe vai acabar comigo agora. Ele disse que pensou, né? Aí eu falei, menino. Aí ele ficou olhando assim pra minha cara. Você sabe que você tem razão? Porque no momento, eu falei, ele me disse o que eu precisava ouvir no momento que era necessário. Falei, tá aí, eu vou tirar uma horinha de cochilo, tá bom? Quando a mãe levantar, a gente vê o que faz. Ele, tá bom, mãe, vai lá relaxar. Aí depois ele me contando. Mãe, na hora que a senhora respondeu, você sabe que você tem razão? Eu falei, ufa, não vou morrer hoje. Olha a expectativa que o meu filho tinha de mim. De agressividade. Por quê? Porque eu sou autoridade, de certa forma, ele teve uma liberdade para falar comigo, mas ele arriscou. Porque eu nunca dei essa liberdade para ele. E aí aquilo me fez pensar o quanto autoritária a minha linguagem está sendo diante da criação dos meus filhos e o desafio de criar a minha enteada. Porque hoje eu crio a Estela junto com meu marido. E está sendo muito desafiador. Não vou negar que está sendo muito desafiador. Mas eles nos ensinam. Mas a gente precisa estar aberto. E o que os pais hoje não estão muito é abertos a autoanalisar o que passaram e não necessariamente mudar tudo, Aline. Porque eu, por exemplo, eu não mudaria o comportamento do meu pai quando se dizia na disciplina de ir para a escola. Vai e acabou. Porque te não forjou. É negociável. Não te forjou? Porque me ajudou, me auxiliou. Olha quem eu sou hoje. Imagine se ele deixasse você... Vai quando quer. Né? Tinha uma dor no dedinho, mindinho do pé. Não queria ir para a escola, tá com aquela dor. Meu pai falava, vai, chinelo. Tá doendo, vai estar amassando. O tênis era apertado, já estava velho, precisava ser trocado, mas o pai não tinha dinheiro. Pai, mas o meu tênis está apertado, então vai de chinelo, mas vai. Olha. E aí? Isso eu não tiro da educação dos meus filhos, eu mantive. Mas algumas coisas eu tiro da educação dos meus pais. Isso não serviu para mim, não foi legal, foi traumatizante, eu vou experimentar diferente com os meus filhos. Se com os meus filhos não funcionasse, eu ia retornar a dos meus pais. Mas não são todos os pais que têm essa consciência, assim. Mas é isso o nosso podcast. É trazer isso para os pais. Exatamente. É preciso ter uma consciência de que não somos perfeitos, não precisamos ser e não devemos ter medo de mostrar nossa fragilidade. Porque o que está acontecendo? Como eu não pude ser frágil, porque eu tinha um sistema autoritário de educação por parte das minhas famílias, isso eu estou dando eu como exemplo, mas só para os pais entenderem. Como eu não pude ser frágil, eu tive que ser forte, eu não podia chorar. O pai não falava assim, engole esse choro? Eu não podia chorar. Então, logo, eu acho que o meu filho tem esse direito. Então, eu vou deixar ele livre para ser frágil. Mas ao invés de você estar deixando seu filho livre, às vezes você está deixando seu filho largado. Que são coisas diferentes. São coisas diferentes. E aí, ele solto demais, ele está se tornando tão frágil, que ele não consegue desenvolver a capacidade, a habilidade e a competência
de fazer algo simples. Como ir no mercado e comprar para você um pão e voltar. Mesmo que você esteja no portão, essa criança vai tremendo até a vendinha. Fazer uma atividade avaliativa na escola. Às vezes o aluno precisa descer. Ó, já foi caso de falar assim, fulano, a diretora quer falar com você. E a criança já desceu desesperada, achando que era algo muito sério. E não, era só uma pergunta que ela ia fazer sobre o que aconteceu no intervalo. Né? Então, as crianças elas não estão preparadas por conta dessa falta de habilidade dos pais em prepará-las. É culpa? Não. A gente não está falando de culpa. Então. A gente está falando de consequências. Consequências sobre a falta de algo, né? No caso da educação socioemocional no lar, que é transmitida para a escola, que na escola ainda é tudo muito novo também. Exato. E que, como consequência, a gente está transformando os adultos em adultos muito frágeis. Muito fragilizados. A gente vê as mulheres, vamos pescar. E eu gosto dessa parte, que eu trabalho com mulheres, né? Mentora de mulher, terapeuta de mulher. Então, assim, as mulheres reclamam o quê sobre os homens? Meu marido é muito devagar, é muito parado. Nossa. A minha sogra educou errado. Ele não sabe pregar um prego na parede. Nossa, eu conheço vários. Não é? Não sabe trocar a resistência de um chuveiro. Eles não foram preparados. E se você E eu for vejo ver muitas bem... mulheres fazendo isso. Exatamente. E se você for ver bem, nós, mulheres, que educamos os homens, porque somos as mais presentes, que os pais geralmente estão trabalhando fora. Nossa. Eles são o alicerce do lar financeiro, na maioria das vezes, né? Hoje mudou bastante, mas na maioria das vezes. Então, eu fico olhando o Henrique. O que eu estou fazendo como mãe, que estou criando um filho que talvez não vá saber. Aí, esses dias aconteceu dele estar querendo colocar um nicho no quarto dele, 3 nichos. E ele falou para mim, mãe, a gente precisa ver onde vai colocar, né? Em questão de estética, a senhora entende melhor. Falei, tá bom. Ele falou, tem como a senhora pedir pro tio Marcelo, meu esposo, tio Marcelo, pô? Falei, não. O tio Marcelo vai trazer a furadeira e ele vai te ensinar a colocar. Boa. Porque você já está na idade de aprender a colocar, de furar uma parede, de utilizar uma ferramenta. Então, esse foi o acordo nosso. Ele vai colocar com a nossa supervisão. O Henrique cozinha, ele lava a louça, ele enxuga a louça. Porque eu não quero que ele, lá na frente, com uma parceira, ele ache que isso é papel só da mulher. Mas esse olhar é preciso ter e precisa se abrir para isso. E muitas mulheres não se abrem. Tem aquela separação. A menina limpa a casa e o menino fica jogando videogame. Ainda fica de tem. boa. Tem, nossa. Fica de boa. Já Quando é para lavar o carro. O menino lava o carro. Chama o menino. A menina vai lavar a louça. É. Então, a gente precisa transitar nisso aí. A gente precisa evoluir nisso. O que eu vejo muito é os pais fazendo tudo pelos filhos. Também. Né? Por exemplo, assim, arrumar a cama dos filhos, sabe? Também. Guardar os brinquedos dos filhos. Carregar a mochila da escola pelos filhos. Muito. Tem muito. E isso é ruim, né? É ruim, porque ó, eu até assisti um vídeo essa semana, acho que foi no Instagram mesmo, não me recordo agora. Uma frase dizendo assim, nunca faça pelo seu filho aquilo que ele sabe que ele seria capaz de realizar. Porque você vai estar mutilando o seu filho. E é verdade. Se na mesa do jantar ele é capaz de pegar o próprio talher, o próprio prato e se servir, uma vez que a mãe faz isso para uma criança, a gente está falando de crianças acima, de 6 anos, que eles já são, 5 anos já são capazes, porque na escola a gente já trabalha muito isso. Mas a partir dos 5 anos, a criança já é capaz de colocar a própria comida, ainda que derrame um pouco. Eu já vi mães colocando comida para adolescentes. Exatamente. O que você está falando pro seu filho? Nossa, deixa eu você é fazer incapaz. porque você não tem capacidade para isso. Você é incapaz. E Entende? aí, nossa. O que você está formando? Um ser incapaz. Um ser incapaz. E aí, quando você olha para trás... Aí acha que é super proteção, né? E na verdade, não. É. Mas a super proteção não é correta. O que é a super proteção? A proteção é exagero. Tudo que é exagerado não é correto, não é benéfico. Não vou falar em correção. Não é benéfico. É verdade. E aí a gente está transformando uma sociedade masculina numa sociedade mais inútil, porque os homens acabam não desenvolvendo habilidades que eles são competentes para isso, eles teriam capacidade para isso. E a gente está transformando as mulheres em homens. Já percebeu? Já. Quantas mulheres que mostram o muque e diz, eu não preciso de homem. Precisar, você não precisa mesmo não, minha amiga, porque eu também sou assim.
Eu também tenho esse perfil e sempre tive. E é uma das coisas que o meu marido mais trabalha comigo. Amor, você não precisa, mas eu posso te ajudar nisso. Ai, que bonitinho. E eu tive que aprender com a minha terapeuta, eu inclusive. eu acho que o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Isso é a minha opinião. Eu acho, porque assim, senão a gente não teria sociedade. Se a mulher não, porque o homem, ele era provedor, ele saía para caçar. E a mulher, ela cuidava, né, das crianças ali. Então imagine a mulher falar assim: "Ah, eu não preciso do homem". Então você ia morrer de fome, porque você não ia conseguir cuidar do seu filho, do filhote ali, e não ia conseguir se alimentar. É que hoje já tem outro perfil, né? A palavra precisar, ela vem de uma dependência. Ah, não. Dependência Hoje, não. emocional, não. Aí é diferente. Hoje a gente não... Eu falo sempre pro Marcelo assim, meu marido. Não é que eu preciso de você. Eu escolho você... Sim, é uma escolha. Para uma parceria, né? E ele vice-versa. Mesma coisa, nós dois. Mas isso, com o passar dos anos, a mulher ela foi tomando autonomia e tá certo, legal, foi crescendo, foi evoluindo. As meninas, a gente já vê esse reflexo na sala. A minha sala de aula hoje, no quarto ano, tem 14 meninas e 8 meninos apenas. E a gente percebe o domínio feminino sobre eles. Então, quem manda ali na sala são as meninas. E às vezes eu preciso vir dando um corte. Porque senão elas montam mesmo. Elas mandam e desmandam neles. Mas será que não tem esse negócio aí, o filhinho da mamãe? Muita... Então. Porque assim, faz tudo. Eu falo isso porque eu vejo, com esses 2 olhos que a terra há de comer um dia, eu vejo mães, assim, fazendo tudo pelo filho, não filha. Tudo, assim, dando com tudo. os meninos isso é mais forte. Sabe? Nem passa, a criança não sabe passar uma roupa. Um adolescente. É mais forte. Com os meninos eu sinto também que é um Então. cuidado mais exagerado, como se eles fossem frágeis. E aí vem aquela frase. E eu presenciei isso na minha família. Eu sou a filha do meio. O meu irmão mais velho saiu para ralar jovem, muito moleque. Eu também. E o mais novo foi começar a trabalhar depois. Bem depois. E ele era... A gente até tava brincando outro dia lá que ele é o filhinho da mamãe. Então. Sabe? Sempre foi o mais protegido, mais cuidadinho, tudo era na mão. Mas por ser mais novo ou por ser menino? Por ser mais novo, caçula. Caçula. Né? É, mas acontece de Só que aí o meninas. que aconteceu? Como ele se tornou pai e tá se saindo muito bem, eu até fico admirada, assim, né? Falo, caramba, ele tá se saindo muito bem como pai. Isso fez bem pra ele, né? Porque às vezes eu acho, assim, que quando o homem, né, ele se torna pai muito novo, tem 2 caminhos, né? Ou ele vai ser muito responsável, vai abraçar aquilo, ou não. vai largar. Como eu conheço também, a gente estava conversando, né, que tem homens que têm filhos, mas eles só têm filho, mas não tem ele não pegou a responsabilidade para ele, né? Exatamente. Na minha família também tem exemplo que o mais novo, por ser menino, foi mais acariciado, foi mais cuidado. A gente Mimado, brinca com o né? meu irmão, Mimado. né, o Rodrigo. A gente fala que ele é a geração Danoninho. Porque ele chegou na geração... Eu e minha irmã somos a geração farinha. Era farinha com açúcar que a gente comia para matar a fome e a vontade de comer um doce. O Rodrigo, ele já chegou na geração Danoninho. A geladeira estava sempre cheia de Danoninho e Yakult. Né? Então, a gente brinca com ele. Mas ele é um excelente pai. Olha. Um excelente pai. Porque ele chamou a responsabilidade, ele pegou Chamou a responsabilidade. Muitas vezes ele toma conta até da maternidade da mãe e da filha dele. Olha. Ele toma conta das 2 partes. Às vezes até exagera. Eu falo pra ele, não precisa exagerar, né? Cada um tem que ter seu papel. Mas ele é excelente Olha que pai. legal. E eu acho que sim, vem disso. Dessa educação da minha mãe. Mas se você for ver, meu irmão, ele não tem habilidades... doméstica no seu cozinhar. Ele gosta de cozinhar, mas tirando isso... Mas trocar uma lâmpada, por exemplo, assim, não. Nada. Ele não sabe, não gosta. Agora Prefere tá delegar, começando... né? Prefere delegar, né? Pagar Ele paga. Ele prefere pagar. Vem dessa super proteção da minha mãe. E a minha mãe hoje tem consciência. Mas durante anos ela não teve. Quem trouxe essa consciência para ela fomos nós. Os filhos, depois de mais velho, senta-se, vamos conversar. Olha, o Rodrigo é assim, assim, por causa disso que aconteceu. A senhora entende? Entende. Hoje ela entende. Começo ela brigava com a gente, ficava emburrada. Hoje ela entende que foi efeito de uma educação. E que não tem mais como voltar, mas que tem como ajudá-lo agora a melhorar essa parte. E aí eu me preocupo olhando o Henrique, eu falo, nossa, eu não quero errar dessa forma. Mas eu não vou errar como a minha mãe errou com o meu irmão. Mas eu vou errar de outra forma. Vão sempre ter erros.
porque são através das experiências laboratoriais dentro da nossa casa que a gente vai gerando os ajustes e esses ajustes vão gerando resultados. Às vezes bons, às vezes nem tão bons. Mas pior seria se não tivesse esse olhar atento. Então, é preciso ter um olhar atento sobre a criança desde que ela nasce. Desde que ela nasce. Tem mãe que a criança deu um berrinho e já põe no peito, né? Quando acaba de nascer. Então, assim, tem pediatras renomados, pesquisadores que dizem a criança, ela não chora só por um motivo, não é só por fome. E aí, a criança acabou de dar um a mãe já põe no peito. E aí o excesso desse cuidado, o excesso desse afeto, dessa aproximação com a mama da mãe, reflete lá na idade adulta. Porque o filho, sabe aquele filho que não quer largar, já casou, tem a esposa e tem seus filhos. Filhinho da mamãe. Mas a mãe tem a última palavra? Sabe aquela sogra que ninguém gosta? Você conhece algum filhinho da mamãe? Comenta filhinho aqui. Da mamãe, comenta aqui. Aquela sogra insuportável que ninguém gosta? Eu sempre tive medo de ser a sogra insuportável. Né? Eu sou muito zen ali com o meu genro, espero, viu, John? Que eu seja. Espero. Mas tem aquela sogra em que o filho sempre pega a opinião da mãe para bater o martelo com a mulher. Vamos comprar um carro? Mãe, o que você acha? Gente, isso a psicanálise explica, né? É o excesso afetivo, quando lá... Na infância. Na infância, né? Ali no nascer mesmo, ali na fase, né? Nas fases da criança... que gerou um excesso. E tudo que é excesso tem consequência. Tudo que é falta também. Tem aquelas crianças que tiveram falta. Né? E aí dependem muito da mulher. Sabe aquele homem dependente emocional da esposa porque faltou a mãe? Então ele busca a mãe na esposa? Nossa, mas aí a gente já entra numa parte psicanalista, né? Mas tem muito Gostosa, isso também. Mas tem muito. Então, o educar, gente, não existe uma receita. Volto a dizer, não existe. Mas é uma coisa muito séria, né, Cris? Porque sério. eu acho que até os 3 anos de idade, né? Séria, mas sempre vão haver erros. Não, mas é séria no sentido, assim, esse cuidado, essa atenção. Sim. Porque, assim, se a pessoa ela não tem esse cuidado, essa atenção, pelo menos ali nas primeiras formações ali do ser, né? Sim. Porque lá na frente vai custar. Vai custar muito, né? Mas a mãe e o pai geralmente fazem intuitivamente, eles não sabem disso. É a informação. Então, mas não sabiam. Não sabiam. Não sabem ainda. Então, mas antigamente, Cris, a gente não tinha o que tem hoje. Então, aí eu digo a questão da autonomia, do buscar. Que eu falo, os pais mal preparados hoje estão mal preparados porque não buscam informação. Porque hoje a gente tem internet para tudo. Você jogou lá numa página de pesquisa, vem artigos de tudo quanto é especialista, e aí você vai peneirar, filtrar o que serve para você e o que não serve. Então, os pais que hoje ainda estão contidos, resistentes, é porque querem. Porque informação tem. Todo mundo hoje tem um celular na mão. Se não tem o seu, tem de alguém emprestado, não é verdade? Tem a TV também para isso. Os nossos pais não tinham. Então, eles criavam como davam. Na verdade, os nossos pais nos ajudavam a sobreviver. Não a viver, a sobreviver. Quando é que nós pensávamos em futuro? Quando a gente chegar no ensino médio, porque tinha que estudar para trabalhar. Que minha mãe cansou de dizer que faculdade era coisa para rico. Ela não via a expectativa de uma filha entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, minha mãe falou, minha filha, você tem certeza? Porque vai ser muito difícil. E a mãe não quer ver você se machucando. Então, na cabeça dela, eu podia me frustrar. Eu fui a primeira formada da família inteira. Eu também. A nível universitário. Depois de mim veio o meu irmão. Então, assim, para ela, eu não ia conseguir pagar. Eu trabalhei em projetos do governo, Escola da Família, não sei se você se lembra. Né? Trabalhava sábado e domingo, 8 horas por dia, para pagar o meu curso universitário de Educação Física. E durante a semana inteira, de segunda a sexta, eu trabalhava em escola, dando aula. Então, eu não tinha descanso. Eu não tinha descanso. Eu tinha direito a uma falta por mês. Era a única. E ali eu tinha os trabalhos de faculdade, eu tinha estudos para concurso, eu tinha tudo. Como é que eu consegui lidar com isso? Porque eu fui educada, o meu emocional, meio que intuitivamente, os meus pais me educaram para ser forte. Resistente e resiliente.
E Então, hoje é na minha diferente, hoje a cabeça- educação de hoje é diferente, né? Na minha Frágeis. cabeça não entrava não conseguir, não vencer. E até hoje, quando eu quero uma coisa, ninguém me Exato. convence que eu não consigo, né? As crianças não. As crianças De hoje, hoje, né? De hoje, elas né? têm tão fácil ali o acesso Eu falo a que é tudo. geração Nutella, a É, geração raiz. o pessoal fala geração Nutella, né? Muito cheio de creme, muito cheio de É, lelelê. lelê. E, assim, eu sinto, por um lado, eu acho que hoje os pais, eles são mais, como é que eu vou dizer? Não é comportados, mas eles são menos autoritários. Mas a falta dessa autoridade tá tão grande, que tá transformando uma sociedade inconsequente. Por conta total. dessa falta de autoridade. Total. A gente está É tendo porque precisa, muito. eu acho que os filhos precisam. Porque ter. é que nem na escola. Quem é a autoridade maior ali? É o professor. Exatamente. Ele tá ali por quê? Porque ele passou por um processo, né, que faz com que ele tenha essa autoridade. É a mesma coisa dos pais. Os pais estão ali para poder suprir, porque uma criança ela não vai conseguir se virar, né? E nem entender o porquê de muitas Exato, coisas, né? Tem que vir esse conhecimento do pai. E ser autoritário não quer dizer que aquela pessoa entende tudo e sabe de tudo. Isso também é preciso se abrir, né, Aline? É que também a palavra autoridade, ela tá muito, assim, muito no pejorativo, né? É, Que tá nem um muito lá em médico. O cima. médico é uma autoridade, Exatamente. né? Dentista é uma autoridade. Um policial é uma autoridade. E o professor, querendo ou não, ainda é uma autoridade. E que seja assim. E que seja, mas a autoridade E no os sentido pais também de... são autoridades São perante o autoridade. filho ali na casa, né? E é no sentido assim, né? Não é autoridade porque manda. Não. É autoridade porque dentro daquilo que ele estudou, ele ali sabe o que está fazendo. Tudo? Não. Vai falhar, assim como o pai, como a mãe, todo ser humano vai falhar. Mas Como um a profissional questão também, é né? como eu vou avaliar essa falha? Como eu vou acolher? E a criança, hoje, ela pode falar sobre seus sentimentos na escola. Então, a educação socioemocional nada mais é que o estudo das emoções e sentimentos. Eu fiz uma atividade, acho que você viu no Instagram, eu coloquei o vídeo, foi no Story, né? Que eu não costumo divulgar o trabalho de professor ali, por conta de foto, imagem de criança. Mas foi minha escola que divulgou, foi o Instagram da escola que divulgou o trabalhinho que eu fiz sobre um livrinho, é O Monstro das Cores, que fala sobre as emoções. Então, ele fala que a criança, o que a criança sente com a cor amarela. Então, a amarela representa alegria, o vermelho representa a raiva. Aí eu fiz lá o pote amarelo e as crianças escreviam num papelzinho que eu dei para eles o que te deixa alegre. Então, eles foram colocando para fora. Nossa, que legal. Tudo que deixa eles alegres, eles foram colando no baldinho lá que eu desenhei, no pote. Aí desenhamos o pote vermelho. O que te deixa com raiva? Eles foram colocando nos papeizinhos. Que Ficou legal. lotado o papelzinho, depois você dá uma olhada, eu te mando o link. E aí eles foram colocando. E no final nós discutimos. Por que alguns potes eles estão mais cheios que outros? Né? Então, por exemplo, o pote da raiva é muito grande. É muita coisa. Do que a gente tem tanta raiva? Olha só o panorama dessa turma. Tudo isso me deixa com raiva. E de tudo isso que te deixa com raiva, o que existe na escola que a gente pode resolver, que a gente pode amenizar? Que legal. Né? Por exemplo, crianças que se acham melhor que as outras. Eu fiquei boba com essa resposta. Sério? Crianças Qual que a se idade acham dessas- melhor que os outros. Qual a idade? 9 anos. 9 anos? 9 Cris? anos. Crianças que se acham melhor que os outros. Eu falei, uau. Gente. Pensei comigo, nunca imaginei que havia uma resposta Exato. dessa. Eu e aí achava- fomos discutir. Eu já achava assim, o pai não deixa eu jogar videogame. Não. Crianças que se acham melhor. Olha a concepção que a pessoa tem sobre a outra. Ela sabe que a outra tem uma ausência de humildade a ponto de me fazer sentir menor porque ela se acha melhor. Você entende como é diferente da nossa época? Onde que na Exato. nossa época ia ter esse pensamento? Raiva é, meu pai não queria deixar eu brincar na rua com meus colegas. Meu pai não me deixou brincar de taco hoje. Essa ia ser minha raiva, né? As crianças não. Quando eu não consigo alcançar as médias escolares e o meu pai deixa de cumprir com o que me prometeu. Teve isso também? Teve isso. Olha. Eu falei, nossa, Nossa. né? Assim, são respostas que na nossa ignorância, né, autoritária do saber tudo, a gente não espera ouvir. Se surpreendeu. A gente se surpreende, né? Então, assim, e calma, coisas que te deixam calmo, pouquíssimas. Pouquíssimas. Agora, olha a fotografia da escola. Crianças ansiosas. O que te deixa calma? Poucas coisas.
Então, crianças, o que, que a gente precisa fazer? Descobrir o que nos deixam Exato. calmo. Então, vamos descobrir junto o que nos deixam calmo. Que legal esse Né? trabalho. Então, assim, foi um trabalho muito legal, né? Com o livro, O Monstro das legal. Cores. Foi bem legal mesmo. Acho que Tem até alguns os pais, outros. eu acho que até os pais, né, Cris, como sugestão, poderia fazer isso com os Pode filhos, fazer. né? O pote, ó, existe Olha o que pote, legal. né? No meu canal tem pote da gratidão. Então, você pega um pote de vidro, um pote de Ou até plástico. desenhar mesmo, ou né? desenha. A É. criança vai lá todo dia e escreve ao que ela é Que grata. legal, Põe um pote da alegria. O que, que você viveu de alegre hoje na escola, em casa? O que te dá alegria, que né? te O dá que te dá alegria, raiva também, né? Porque ali É um até o exercício. pai vai conhecer as emoções da criança, né? É tirar pra Exato. fora, É né? pôr. É E dar nome. terapêutico. E outra coisa, dar nome também, Dar nome. né? É preciso dar nome às emoções. É, exato. E isso não acontecia. Quantas e quantas vezes nós fomos punidos na escola e a gente segurava o ódio, uma vontade de matar aquela professora? Isso tem até no processo de emagrecimento, né? A pessoa, quando ela tá... Tem muita gente, né, dessa área aí, fala que quando você tá comendo muito é que você tá querendo colocar pra fora, mas você não coloca. Então, aí você come emoções, né? É, exatamente. É o tal do sapo, né? Quando ele engole muita mosca, ele engorda. E isso acontece com a criança também, né? Ela Precisa retém. ouvir, né? De Então, repente... é preciso esse espaço. que legal, Não só na né? escola. Acho A que escola dentro de já casa, faz esse trabalho, mas dentro de casa Mas mais. todas as escolas estão fazendo esse trabalho educativo? Então, eu não Acho sei que te não. dizer, Será? mas é um olhar que eu acredito que eu melhorei. Eu sempre tive esse olhar de ouvir a criança, de abrir rodas de conversa sobre um determinado tema. Então, eu trago um tema e aí a gente discute aquele tema e eles falam. Porque criança tem muito o que falar, muito. Eles questionam, eles perguntam, eles colocam a opinião deles. Quando você abre esse espaço, a criança reflete. O que o amiguinho diz é parecido com o que eu penso, mas eu não falo. E às vezes aquilo que ele falou ajuda esse aqui. Então eu sempre abri. Gosto muito disso. Espero que as escolas todas façam. Nossa. Porque daqui para frente é cada vez mais necessário se fazer um trabalho pontuado na educação socioemocional. As crianças, elas não têm esse espaço terapêutico onde elas podem falar. Algumas famílias têm essa abertura, muitas não têm. Tem pais que têm esse olhar de levar, às vezes, no final de semana, o filho para algum lugar e bater um papo. E tem crianças poucos. que não. São poucos. Tem crianças que não. Eu vejo muito, assim, no meu mundo ali onde eu vivo, eu vejo muitos pais comprando presentes para suprir essa ausência. Tem bastante. Muito, então, dá um muito. presente. Ah, vamos lá, chupa um sorvete, dá um presente. E o resultado disso é catastrófico. Então. É um resultado isso eu muito vejo ruim. muito. No contexto onde eu vivo, né? Mais vale você ter 20 minutos de qualidade do que você dar para a criança um presente desejado da vida inteira. Tem criança que fala assim, professora, a minha vida... 9 anos de idade. Eu sonho a minha vida inteira. Eu sempre sonhei em ganhar, sei lá. Eu nem sei se PlayStation hoje vende mais. Eu não entendo de videogame, mas vamos pôr lá um tablet. A minha vida inteira. A vida inteira, como se fosse muito tempo. Exato. Gente, eu falo para eles, gente, eu comprei meu primeiro celular aos 19 anos. Vocês, com 4 anos, já têm celular. Então, assim, aonde que está guardado essa expectativa, ao esperar? Olha aí, de novo, a educação socioemocional. Onde que está o esperar, o guardar dinheiro, o economizar, o fazer render, né? a frustração. Frustração, gente, a palavra do momento, virou moda. Frustração. Todo mundo está preocupado com a criança que não sabe se frustrar. Mas quem é o adulto que sabe dizer não? Deveriam estar preocupados com os adultos que não sabem dizer não. Porque quando se solta um não, a criança vai ter que aprender a lidar com essa frustração. Como que ela vai aprender? Não é você que vai ensinar. É algo que ela vai sentir. A primeira vez vai arder, vai doer, vai engasgar, vai chorar, vai brigar, vai se jogar no chão. A segunda vez ela vai só se jogar no chão. A terceira vez vai só chorar. Até que vai ter um dia que ela vai compreender que frustração faz parte de um processo. Nossa, verdade. Faz parte da vida. É inevitável, é inevitável. Se frustrar. Se você não se frustra quando criança, quando adulto, é uma atrás da outra. É uma pancada atrás da outra, não é assim? É num trabalho, é num namoro, né? Em qualquer coisa você se frustra. Quem aqui vai no banco e espera que esteja vazio? Ninguém. Você acha que não vai estar tão cheio quando chega lá?
Você fica 3, 4 horas dentro de uma fila, mesmo tendo uma lei que não permite. E aonde aprende isso tudo, Cris? Os pais que estão nos ouvindo. Onde aprende? Aonde que aprende essa questão? Experiências. Experiências. A criança precisa passar por experiências. Os pais precisam promover experiências de frustração, experiência de alegria, de todos os sentimentos. Expectativas. Né? Assim, são experiências. Teve até um experimento, não sei se você, do Marshmallow, lembra? Tem um experimento na internet, é só você colocar lá, experimento do Marshmallow. Eles colocaram várias crianças numa sala. Ah, sim. Né? E aí colocou o pedaço e falou assim, olha, se você esperar, depois você vai ganhar mais. Isso, aí teve uma criança só que não esperou, não foi? Teve uma criança, teve também um vídeo que eu vi que eu achei muito bacana, isso é sobre os pais. Que a criança pergunta assim, antes de você ser minha mãe, o que você gostava de fazer? Quais eram os seus sonhos antes de se tornar minha mãe? E as mulheres ficam assim, ó. Não tem resposta. Não tem. Porque a mãe... É um outro tema para um podcast, hein? Uma mãe, quando se torna mãe, ela anula a própria vida. Na maioria das vezes. Não, isso eu já vi muito. Para dedicar o espaço a educar seu filho. Mas o educar, às vezes, é visto de uma forma... inversa. Você está deseducando, porque quando você não coloca limites, quando você não traz a ele, não promove a ele momentos em que ele tem que esperar. Então, isso que você está falando foi um podcast que eu fiz com a pediatra, que ela falou da criança, né? Tá lá o casal, com a vida deles. Aí, de repente, vem a criança. A criança, ela vem para somar. Ela não vem para dividir. Não deveria ser para dividir. Ela não vem para tirar. Exatamente. Né? Para diminuir, assim, por exemplo, dessa questão que você falou. Vem a mulher se anula. Então, quer dizer que a criança, ela tomou conta? Não. Aí entra o esperar, né? A frustração, enfim. E aí você vê que, mais uma vez, os pais, emocionalmente, também não estão preparados para ter uma criança. Mas tem. Porque chegou a idade, ou porque vai passar a idade, talvez, né, não achou o parceiro ideal, aí faz logo. Ou planejou, mas esqueceu de estudar como ser pai. Não existe conclusão, não existe uma pesquisa que diz, olha, é assim, assim, assim que você quer pai. Não, mas existem materiais que te auxiliam a não errar tanto, ou pelo menos refletir sobre a paternidade e maternidade. Profissão, né? Você vai fazer faculdade de direito. Exatamente. Ali não é definitivo, é um aprendizado que você... Inicial. Né? Exato. Inicial. A criança é a mesma coisa. Não existe uma educação socioemocional definitiva. Você vai de passinhos em passinhos. E como é difícil educar, gente? É difícil demais educar. Dói, machuca, nos maltrata. Educar para uma mãe, para um pai, não é fácil. Então, quem olha de fora, as pessoas têm medo de reconhecer que há dor na maternidade e na paternidade. Sim, há dor. E muita, não é pouca, não. É muita dor. Mas parece que se eu disser isso, eu estou sendo ingrata com Deus que me deu um filho. Parece que eu estou rejeitando o meu filho. E não. Não, eu não... Você está fazendo um bem maior, porque lá na frente... Eu estou reconhecendo as minhas fragilidades, eu estou reconhecendo as minhas emoções. Não é fácil, mas existem alguns pontos no decorrer. Então, é assim, tipo, pancada, 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 um ato que compensa tudo. Pancada, 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 um ato que compensa tudo. A maternidade e a paternidade é isso. São momentos com os seus filhos... que compensa todas as dores que a gente passou. Mas não dá para negar que existem dores para se educar, porque a gente não sabe o caminho. E para você descobrir um caminho, às vezes você vai descalço e as pedras vão machucar seus pés. Os espinhos vão furar seus pés. Isso que você está falando, eu acredito muito, que a vida é sofrimento. Sim. Agora, é como que a gente vai lidar com esse sofrimento, né? Porque tem gente que fecha e entra em depressão, como eu já entrei também. Só que aí depois eu tive que trabalhar minhas emoções. E sem buscar ajuda, né, Aline? Porque se você está educando seu filho e todos os dias você tem que ir lá na escola porque o seu filho brigou, porque seu filho bateu, ou porque seu filho não obedeceu, ou porque ele respondeu... E você vai consecutivamente na escola.
e continua fazendo a mesma coisa, educando do mesmo jeito, é sinal que não está funcionando. Se não está funcionando, Simples você isso. busca ajuda. Quem quer uma ajuda apropriada para isso? Um profissional que estudou para isso. Você precisa de um auxílio. Isso significa, mas aí é que tá, é assumir sua fragilidade. Uma vez que eu busco um terapeuta para me ajudar a educar meu filho, eu sou incompetente. Eu não mereço o filho que Deus me deu. Então as pessoas têm medo de deixar a máscara cair, que é aquilo que a gente estava falando. Deixa a máscara cair e assume que tem fragilidade e precisa de ajuda. Assumir que não sabe. Que É a não mesma sabe. coisa. Tem coisas que eu não sei fazer. Não sabe. E tá tudo bem. Se eu não sei e eu Exatamente. tenho vontade, eu vou aprender. Exatamente. Então, é buscar ajuda para o pai, para a família, para a criança. Principalmente na adolescência. Terapia de casal também tem, né? Terapia Na adolescência de isso é casal. muito forte, né? O filho sai do 5º ano, no ensino fundamental 1. Então, ele sai muito bem cuidado ali, porque o ensino fundamental 1 é aquela que cuida, que zela, que olha, que observa, Até a que quinta aponta até o 5º ano, né? Vai para o 6º, vai para uma escola enorme do estado, com não sei quantos professores que dividem em matérias. 45 minutos, trocentas matérias. O que acontece? O adolescente se perde. É verdade. E ali ele já não se encontra, o pai deixa Começa de a buscar entrar na em escola. crises, né? Em crises, Começa a né? entrar em crise. Aí ele já não é o bonito da turma, porque talvez a menina engordou, o peito não cresceu, a barriguinha não é chapinha, o cabelinho não é lisinho. Então vem toda aquela questão da autoimagem, que não foi educado emocionalmente lá atrás, que vai refletir no agora, porque se você não está feliz com a sua imagem, é porque lá atrás isso não foi trabalhado com você. E aí, quando você chega no Fundamental 2, você se compara às menininhas, que tem bumbumzinho gostoso, que tem cinturinha de pilão, que tem o peitinho duro, não é assim que funciona? E aí você fica se comparando. Na minha época era assim. Eu me frustrava, porque eu parecia um louva-a-Deus. Nossa, vara gente. tripa. Nossa, eu não me comparava, você acredita? Eu me comparava Eu, nessa muito. idade, nossa, eu não me comparava com as Eu me minhas comparava. colegas. Não. A única coisa que eu me orgulhava muito é porque eu era uma estudante dedicada. Então, eu sabia que isso ia me levar a algum lugar que as bonitonas não iam chegar. É isso não. Nessa idade aí eu era zero estudiosa. Não, eu era muito passei a estudiosa. estudar muito depois dos meus 29 anos. Olha, tá vendo? Até os meus 29 anos eu era uma largada. Mas eu precisava estudar, né, Aline? Porque tinha que compensar. Nossa, Porque eu... o negócio não era muito bonito, né? Então, eu tinha Então, que tinha que compensar. compensar. Não tinha beleza, não tinha a gostosura das amigas. Eu tinha que compensar de alguma forma. Então, eu buscava ser muito inteligente. Mas eu tinha consciência que a minha dedicação ia me levar a um lugar que elas estavam perdendo de ir. Porque elas estavam preocupadas com o corpo, com o primeiro beijo, com a primeira transa, com a primeira paquera. E eu estava preocupada em estudar e chegar ao meu magistério. Era a minha Nessa única idade eu preocupação. estava preocupada em trabalhar e ganhar dinheiro. Então, mas você vê onde Eu trabalhava, porque a minha mãe não tinha condições, né? Ela trabalhava para comprar a mistura. Exatamente. Então a minha cabeça não estava. Inclusive, que nem a gente tinha a Toco em São Paulo, que eu adorava, e tinha uma amiga minha que tinha um macacão, e eu falava assim: ai, amiga, me empresta seu macacão que é tão lindo, eu não tenho dinheiro para ir no bailinho, na matinê. Na matinê. Só que eu não pensava assim, eu não tinha, eu trabalhava, mas eu não tinha assim. Mas você não tinha tempo para pensar. Não tinha tempo. É. E o que o jovem tem hoje, Aline? É o que mais tem é tempo. É tempo. verdade. E eles fazem o que com esse tempo? Joga no lixo. Porque não foram educados desde cedo a pensarem no agora e no futuro, a sentir. Por que tem muito adolescente? Eu recebo ligação de mães desesperadas, porque alunos meus que eram excelentes no Fundamental 1 hoje estão perdidos numa depressão, porque foram atingidos pela massa da comparação, da imagem, porque lá atrás não houve um trabalho. E agora estão sendo encaminhados por terapeutas. Os pais que se encaminham, que abrem a mente e encaminham esse adolescente para um terapeuta, maravilha. E aqueles que não aceitam? Que simplesmente, ou que não têm condições também, que simplesmente vão repetindo o erro, repetindo. Então, esse sistema familiar todo adoece. Nossa. Porque não tem essa abertura. É um efeito dominó, né? É um efeito dominó. Nossa. E tudo por quê? Porque as pessoas, quando vão para a internet, elas não buscam informações. Elas buscam entretenimento. Tá aí o TikTok que não nos deixa mentir.
É verdade. Que agora que está começando a encher o TikTok, né? O aplicativo está começando a ter um pouco mais de qualidade, porque você busca lá uma palavra, por exemplo, educação socioemocional, vai ter sempre Vai um terapeuta ter. lá trazendo um tema como esse em vídeo rápido. Inclusive, a Fique Bem montou. A Fique Bem tem, né? Nós entramos lá porque falei, vamos estar presente para poder segue a levar. Fique Bem no TikTok. Tá vendo? Mas com um olhar um pouco mais apurado. Mas agora, até um pouco tempo, era o quê? Era só dancinha. Rabada. Só. Dancinha até o chão, era só coisa. E isso também é horrível, né, Cris? Essa questão aí da criança se expor, porque ela tá traindo muita coisa, né? Emocionalmente, o que tá por trás disso? Então. O que tá por trás? Nossa. Você vê crianças aí. Nossa, eu já vejo... tive alunos que tinham canal, né? E alguns vídeos assim um pouco mais indevidos. E aí, cadê o olhar desses pais sobre isso? Já vi criança com 6, 7 anos fazendo dancinha. Para ganhar dinheiro. Não é nem tanto para ganhar dinheiro, mas assim, fazendo dancinha no TikTok e no Instagram. Mas eu falo assim, é uma criança... Porque assim, a gente não sabe quem que está atrás da tela. Exatamente. Né? E uma criança deste tamanho não tem maturidade nenhuma. Não tem maturidade. Então, de repente ela pode ir atrás, sei lá, um pedófilo, né? Enfim. De quem deveria ser o olhar? Os pais, dos né? pais. Os pais. Esse olhar precisa vir dessa educação. O que é necessário? É que, assim, hoje busca-se muito prazer. Isso me preocupa muito. Prazer. Terapeuticamente, é uma preocupação muito grande. A busca pelo prazer. E na escola não é diferente. Por que a escola hoje, para as crianças, vem diminuindo cada vez mais o interesse de ir para a escola? Ah, mas é porque a professora não é tão legal. Gente, a professora não está ali para ser legal. Tá ali pra ela educar, é legal porque ela é legal, mas não é uma obrigatoriedade ela ser legal. Ela está ali para educar. Ela não tem que ficar fazendo malabarismo e palhaçada para o seu filho rir. Ali não é canal de TikTok, ali é uma sala de aula. Mas o que acontece? O que está em casa é muito mais interessante. Você imagina que um ser humano ele tem que lutar contra todos os mecanismos eletrônicos para ser mais interessante. Daqui a pouco você vai ver professor na sala de aula dançando até o chão. Não, né, gente? Não tem condições. Não tem condições. Então, não duvido. Não, eu espero que não, porque eu já estaria aposentada. Né? Mas e aí? Porque hoje em dia as inversões de valores, olha, eu não duvido, não. É aquela educação que se tem lá no berço, que é acompanhada junto, família, união. Falo novamente, eu sou muito adepta. Família e escola precisam estar juntas. É verdade. Para lidar com tudo isso. Juntas, não é transferir papel para um ou para o outro. É juntas. Tem que haver um consenso, tem que haver um diálogo, tem que haver uma parceria para dar certo. Né? E aí a responsabilidade dividida, ela fica mais leve. É verdade. Mas o jovem... Se todos participarem da educação, Se todos participarem da educação, que é uma utopia, vamos combinar? É uma utopia. Pensa que somos bilhões de habitantes, cada um com uma cabeça. Mas ali, você com seu filho, aquela mãe e o pai que se preocupam, precisam se abrir para estudar. Gente, pai é estudo constante. Não existe mais pai que... É uma escola diária, né? É diária. Não existe mais pai e mãe que educa pela mágica da fumaça. É preciso estudar. Os jovens hoje mudaram demais. Eu não sei jogar aqueles jogos que o Henrique joga. Ele senta lá e ele fica conversando com os amigos. O amigo dele está lá em Portugal. E eu falo, mas como é que você conheceu esse menino? Ah, mãe, na internet. Mas quem que é esse menino? E aí eu já me preocupo. E aí eu já tenho que vir conversar com ele. Filho, mas espera aí, vamos sentar aqui. Que tipo de relação vocês têm? Quem que é? Eu quero conhecer. Não, mãe, não se preocupe, ele tá longe. Não, exatamente porque ele tá longe, que eu quero saber quem é. Né? Qual que é o sentimento que você tem por ele? Que nível de amizade é essa? Gente, tudo isso é educação emocional. Que legal. Ele saber me acolher. Porque a mãe tá preocupada. E não como controle. A mãe não tá controlando, minha mãe ela quer tá me preocupada. controlar. Não, é preocupada. Né? Então, mãe, ó, ele fala, né? Ô, mãe, eu tô jogando com mais um amigo aqui que entrou, tá? Mas ele é aqui de perto do bairro, pode ficar sossegada. Então, ele compreende a minha preocupação. Isso é um diálogo que precisa existir entre família e adolescente, né? Família e criança. E não só dizer sim, sim, sim o tempo todo. Né? É colocar limites, disciplina.
né? Não regras como antigamente agressivas. Não. Mas tem que ter regras. Precisa ter regras. Lar que também. não tem regra, só tem conflito. E dor de cabeça. Nossa, eu ouvi uma frase de um amigo meu, inclusive eu até convidei ele para vir aqui, porque ele tem filhos, e é para falar dessa juventude, e ele falou que o jovem, Luciano, da academia, advogado, um excelente profissional, ele falou assim que o jovem que não tem trajeto, ele tem tragédia. Forte, né? Ué, forte, mas é verdadeiro. Aumentou drasticamente o índice de suicídio entre crianças e adolescentes. Isso não sou eu que estou falando. Foram profissionais mas aumentou que trouxeram, e eu falei, como depois assim? da pandemia, muito mais, né? Então, Muito. Então, não tem, o que que é? Não tem trajeto, não tem meta, não tem objetivo. A criança, ela precisa de objetivos, né? Tanto na escola, na vida dela. E quem traz os objetivos ou quem ajuda a eles desenvolver a aprimorar isso e a também, desenvolver, não é a criança. Porque a criança não tem objetivo, gente. O objetivo da criança é brincar. Esse é o objetivo dela. Então, precisam ter mini metas. Tarefas, né? Tarefas. Essa semana eu ouvi minha aluna falando assim, minha mãe falou que gosta muito da senhora porque a senhora dá muita lição de casa. Achei tão engraçado. Porque na reunião eu já converso com os pais. Eu sou a professora que dá, assim, tarefa de casa, né? Alguns pais odeiam. Eu sei que eu sou xingada, essas coisas aí. Mas isso não me afeta. E eu falo sempre para eles, olha, vocês podem me xingar, brigar, ficarem revoltados. Porque eu sei que vocês trabalham, vocês têm o que fazer. E pererê e pororó. Mas me entregue suas crianças. Confiem elas a mim. E lhe entregarei um resultado. Olha, mas você precisa fazer sua parte. Faça a sua, farei a minha, a criança fará a dela. E lá no futuro, lá na frente, no final do ano, você vai me agradecer ao invés de me xingar. Olha que lindo. E as crianças contam. Ai, professora, minha mãe falou que a senhora não tem o que fazer. Fica mandando esse monte de lição. Falo disso pra sua mãe esperar só um pouquinho. Só até dezembro. Depois ela vai me agradecer. E realmente, no final do ano, as mães agradecem, né? Por ter insistido, né? Então, assim, você aponta, olha, mãezinha, sua filha tá precisando disso. Vamos trabalhar junto? Olha, vou fazer um caderno de reforço, vou passar uma lição para casa, mas eu preciso todo dia você acompanhe, que ela não fuja dessas atividades. Tamo junto? Eu sempre falo, tamo junto. Olha que legal. Tamo, professora. A mãe se sente orgulhosa. Algumas se sentem ofendidas. E aí eu deixo na mão delas uma pergunta. Você quer ir comigo? Eu vou sozinha ou ninguém vai para lugar nenhum? Nossa. Porque... Eu posso ir sozinha. Mas ela pode ir comigo e unir. Isso é mais forte. Ou a gente não vai para lugar nenhum. Nem eu, nem ela. Qual é a filha que ela quer no final do ano? Ou o filho que ela quer? Então, assim, é colocar para os pais também que o professor, ele não é o salvador da pátria. E ele não é responsável pela vida do seu filho. Exato. Vocês não estão ali para salvar a vida de ninguém, né? Exatamente. Vocês estão academicamente, a gente está lá para ensinar. Para ensinar, exato. É isso. Ensinar. Formar, né? Formar um cidadão dentro das competências escolares. Exato. As competências para a vida, elas são... vamos dizer que é um acervo maior, né? Um complemento. Caráter, personalidade, aí é formado aí em casa, dentro, né? Em casa. Somado com a escola também, que faz esse trabalho, mas num nível mais leve. Não é um nível tão intenso. Porque não somos a referência para a criança. A referência da criança é a família. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Boa ou ruim, mas a referência primária é a família. A escola seria uma referência, no caso assim, do intelectual mesmo, né? Até de valores, Aline. Até de porque valores. às vezes a admiração que o aluno tem pela postura do professor reflete. Eu vou te falar, na minha escola a gente canta hino. Né? Minha diretora ela é historiadora, faz questão do hino, gosto muito dessa postura, porque eu também sou super a favor. Legal. Então a gente canta o hino, eu sei que é retrógrado, parece, nossa. Você me falou isso aqui, veio, sabe, o que é uma lembrança na escola, colocando... E aí eu tenho a postura, né? Eu geralmente canto com a mão aqui, né? Entre os seios, né? Mais pro esquerdo. E eu ensino as posturas. Então, assim, é engraçado, porque essa turma que eu tô esse ano não eram meus alunos ano passado. E eles me viam nessa postura, cantando com a outra turma. Então, a outra turma, todos cantavam com a mesma postura. E não que eu exigisse, porque eu ensinei as duas.
Mas eu cantava, e eu sempre canto mesmo. Eu gesticulo para a criança entender o que eu tô cantando. E aí, esse ano eu peguei uma outra turma e no primeiro hino eles legal. estavam todos Ai, igual. que bonitinho. Todos igual a mim. E aí eu achei muito engraçado. Nossa, me trouxe agora uma memória do passado. Entende? É isso. É isso. lembro. Então, assim, vão deixar memórias. É verdade. Essa semana a gente estudou a letra do hino, né? O porquê daquelas palavras tão difíceis, tão diferentes do nosso dialeto hoje. Da onde que veio aquelas palavras, por que vieram e por que fazem parte do nosso hino nacional. E o que está por trás da história? A criança ela precisa entender para gostar, porque senão ela não vai gostar. Nossa, não é que nem um funk que você gosta do batidão. A letra do hino, ela precisa ser compreendida e ela também precisa ser relacionada à história do nosso país. Então, e olha, eu não sou professora de história, mas eu tenho esse conceito de que a gente precisa fazer essa ligação para a criança dar importância àquilo que nós temos. E não é partidário, gente. Hino não é partidário, pelo amor de Deus, para com isso. Não é partidário. Hino é do país, né? É do país. O hino é nosso. Não tem dono de hino. Não tem bandeira, não tem dono. É do nosso país. E as crianças precisam compreender. É verdade. E sim adotarem a postura. Para quando elas forem maiores, que elas escolherem um exército para se dedicar, elas escolherem um evento esportivo, uma festa, que na hora que tem um hino, elas saibam. E elas precisam também gerar as emoções nesse momento. Porque tem criança que treme para cantar o hino. Nossa. Tem criança que tem segurança. E cantar e repetir, cantar, é desenvolver essa autonomia emocional para a hora de um evento maior. E as pessoas não dão nada por um momento do hino, por exemplo. Não dão nada. É um hino, coisa chata. Música nada a ver, é partidário. Não. É um trabalho emocional. Olha, criança, combinei com as crianças. Segunda-feira agora nós vamos cantar o hino, eles vão cantar com o caderno e a letra. Porque nós já lemos, já discutimos. Eles vão cantar. Na terça, nós vamos cantar na sala, já sem o livro. Sem o livro. E aí eles vão cantar sozinhos. Aí eles já começam, vamos ensaiar. Nossa, aí você já está trabalhando a comunicação, oratória, até isso, Exatamente. né? Olha. E o momento, eu estou prevendo que vai ter um momento de mais tensão, onde eles vão cantar sozinhos, sem o caderno. Eu já estou preparando emocionalmente essa criança para esse momento. Né? A autonomia da criança. Quando eles chegarem na terça, alguns vão estar nervosos? Sim. Mas a gente vai enfatizar isso? Não. Olha, crianças, a gente vai cantar do jeito que a gente consegue, só para entender o que vocês já aprenderam. Legal. Leve, de forma leve, gostosa, divertida, dinâmica. Isso é um preparo socioemocional. Você está preparando ela socialmente para ela carregar para a vida toda. Essa é a educação socioemocional para a vida. Nossa. Acho que é isso, né? Olha, foi bom? Incrível. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui. De repente a gente consegue ajudar a responder. Bom, pra gente encerrar aqui esse podcast sensacional, maravilhoso, o que você deixaria de recado para as mães e para os pais? Se você pudesse deixar assim, sei lá, uma reflexão, um ensinamento, uma dica no outdoor na Avenida Paulista, assim, para todos os pais que passassem ali, vão ler ou vão ouvir ou vão ver. O que você deixaria de mensagem? Tentem ser menos perfeitos e mais eficientes. Tem uma diferença. A gente tenta ser muito perfeito para o filho. É como se, de repente, o filho fosse ficar com raiva da gente para a gente não fazer o que eles querem. Seja mais eficiente. Eficiência tem a ver com decidir algo que você acredita como educação para o seu filho e dali você ser flexível quando precisar, mas não abrir mão daquilo que você realmente acredita. Então, nós não vamos ser perfeitos. Pais não serão perfeitos. Nós não temos esse poder. Mas a gente pode ser mais eficiente. Acompanhando mais, orientando mais, conversando mais, estando mais próximo. Eu prefiro ser competente, no final das contas. Meus filhos falam, às vezes o Henrique falava, ai mãe, mas a senhora também vai acabar tendo o papel da bruxa. Eu falo isso para meus alunos. Eu prefiro ser uma professora bruxa do que uma professora incompetente. Eu prefiro ser uma mãe não perfeita do que no final você me acusar de ter te largado. Nossa.
Então, acompanha as crianças. A nossa sociedade está precisando. As nossas crianças são os adultos de amanhã. E os adultos de hoje, eles só são como são hoje porque tiveram os pais que erraram lá atrás. Ou que acertaram também. Então, é isso, gente. Educar não é fácil. Não tem receita pronta. Fácil, né? Nunca vai ser fácil, nunca. Mas existem maneiras melhores de se educar. E se existem pessoas que estudam e pesquisam sobre isso, busquem ajuda com essas pessoas. Sim. Para tentar errar menos. Para que a gente forme adultos responsáveis, autônomos, emocionalmente saudáveis, porque a gente está tendo uma sociedade extremamente doente, porque essas pessoas não estão sendo formadas emocionalmente. Ninguém estava se tocando no assunto de emoções. Agora que está tendo, a gente tem que aproveitar esse gancho. Né? Você sabe, a terapia aumentou muito. Vamos pôr assim, 80% depois da pandemia. Onde as pessoas obrigatoriamente, tanto crianças quanto adultos, tiveram que obrigatoriamente olhar para dentro de si. E aí, o que você encontrou? Um monte de buraco. E aí, como é que você sana esses buracos? Como é que você tapa eles? Não sabe. Aí as terapias aumentaram. Então, para não aumentar esses processos terapêuticos, vamos nos orientar com quem sabe. E hoje tem, né, terapia de pais, terapia para adolescentes, crianças, né, profissionais para isso, né? É isso. E como que as pessoas fazem para te encontrar, Cris? Nas redes sociais? Eu tô no Instagram, né? Como Cris Duarte, com Temudo. _psicanalista. Então, ali é o meu canal principal. Né? Lá tem o meu contato do WhatsApp também, se precisar me chamar pelo WhatsApp também. Então, ali, né, eu sempre trago algumas reflexões, sempre trago coisas sobre mulheres, sobre autoestima, sobre segurança, educação. Né? Hoje eu trabalho com a mulher num todo, ainda não fechei exatamente uma linha só, mas eu venho sentindo bastante necessidade de trabalhar essa questão da educação dos pais. Muito. Eu sinto que está muito fragilizado. Mas eu sempre deixo algo lá que vai te ajudar. Sim. Tem muitas postagens, muitos rios lá que vai te ajudar em alguma coisa. Maravilha. Inclusive o podcast da Fique Bem, ela nasceu justamente por conta que eu valorizo muito a educação. Né? Só que eu aprendi a valorizar a educação a partir dos meus 29 anos. Né? Tanto que eu estudo bastante, eu faço bastante curso. E o podcast da Fique Bem, inclusive, a gente traz muitos profissionais, porque a gente valoriza a informação, o conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? Quando você tem a informação certa para aquilo que você precisa, aquilo te salva de muitas coisas, né? Então, o Fique Bemcast, ele nasceu com esse propósito de levar acesso, de levar conhecimento, de levar uma mensagem de um profissional que está ali vivendo na prática, né? Não é na teoria. São profissionais que vivem na prática. E tá lindo, né? Aline, tá lindo. Obrigada por esse espaço, tá ótimo. Agradece. É super gostoso bater esse papo aqui, né? Descontraído, é um espaço muito gostoso de se gravar. E sempre que precisar, a gente está aí, né? Podendo ajudar, a gente está aí. Viu? Agradecemos, Cris. Obrigada. E você também pode deixar aqui abaixo a sua pergunta, que a Cris vai te responder com muito carinho. Obrigada. Obrigada, Cris. Tchau, tchau. Até o próximo podcast. Até o próximo.